Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o mistério do Antigo Testamento e do Novo Testamento. São coisas novas, são coisas bonitas da parte de Deus que Ele deu para nós hoje, para a gente entender hoje. Mas depois que você assistir esse vídeo aqui, eu vou tentar fazer ele em 3 partes, não sei se eu vou conseguir. Depois que você assistir, você vai na descrição e vai ter 2 links. Eu quero que vocês assistam esse vídeo também, que vai estar relacionado com esse daqui. Um dos vídeos eu vou estar falando sobre o Apocalipse 1. 3 pontos incríveis que se encontram no Apocalipse 1. E no outro vídeo eu vou estar falando sobre o Apocalipse 10, mostrando o porquê que o Apocalipse capítulo 10 é o capítulo mais importante do Apocalipse. No primeiro link, no primeiro vídeo, que eu vou estar falando sobre o Apocalipse 1 e 3 pontos incríveis, eu vou estar falando o porquê que o livro do Apocalipse é o livro mais importante para a igreja hoje, mas não é o livro mais importante da Bíblia. Assista esses 2 vídeos caso você não tenha assistido. Bom, o vídeo de hoje ele é muito interessante, sabe por quê? Porque tem mistérios no Antigo Testamento e tem mistérios no Novo Testamento incríveis que Deus planejou através da inspiração dele nos seus profetas, servos e profetas. Também vou falar um pouquinho sobre os apóstolos e profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Por isso que eu queria que vocês assistissem aqueles 2 links que eu indiquei. Irmãos, é incrível o que Deus planejou através das Escrituras. Por exemplo, você pega aqui o livro da lei, o tempo do livro da lei. Depois você pega o tempo dos profetas, num segundo bloco. E depois você pega o tempo do Novo Testamento em um terceiro bloco. E depois você pega o tempo do Apocalipse em um 4º bloco. Entendeu? A lei de Moisés em um bloco. Aí eu sei que depois vai ter Josué, Juízes. Deus também usa Josué como profeta, os juízes como profetas também. Aliás, não era o tempo dos profetas, era o tempo dos juízes. Mas Deus usa alguns juízes também como profeta, assim como o profeta Samuel. Aí depois tem o tempo dos reis. O tempo dos reis não é o tempo dos juízes, mas no tempo dos reis, Deus levanta profetas para profetizar sobre as 2 casas de Israel. Aí depois vem o tempo do Novo Testamento. Seria o 3º bloco. E um 4º bloco, o Apocalipse. O Apocalipse faz parte do Novo Testamento, mas como eu expliquei nos vídeos anteriores, que eu queria que vocês assistissem, é uma dispensação diferente. Eu também expliquei no vídeo anterior que eu não sou dispensacionalista, mas existem pontos na linha da dispensação, dos dispensacionalistas, que é válido, e não é somente válido, mas é obrigatório a gente enxergar dessa maneira. Tempo de Abraão, tempo de Noé, é diferente uma coisa da outra. Tempo de Adão, é diferente do tempo de Noé. Deus começou o mundo novamente com Noé. O tempo de Noé é diferente do tempo de Abraão. Deus não chamou Noé para de Noé tirar um povo. Sim, Deus chamou Noé e de Noé vai ter um povo, através de 100 cães de Jafé. Mas ele não foi chamado como foi chamado Abraão. A aliança que Deus fez com Noé é um pouco diferente, aliás, bem diferente da aliança que Deus fez com Abraão. Isso eu expliquei um pouquinho no vídeo anterior. Vou voltar a explicar com mais detalhe em outros vídeos. Aí depois vem o tempo de Moisés, é o tempo da lei. Antes de Noé não tinha lei, no tempo de Moisés tem lei. Depois de Moisés veio o tempo de Josué. Moisés não introduziu as 12 tribos na terra de Canaã, lutando com várias nações. Josué sim, então é diferente, um tempo do outro. Josué derrubou 32 nações, se eu não me engano, para pôr Israel quase como que rainha das nações. Israel ainda não chegou a ser rainha das nações no tempo de Josué. Depois vem o tempo dos juízes, que é diferente do tempo de Josué. Tá vendo que são dispensações diferentes? E isso é válido pela Escritura 100%. Depois do tempo de juízes vem o tempo dos reis. O tempo dos reis não é tempo de juízes. O tempo dos juízes não era o tempo dos reis. No tempo dos reis, Deus faz um trabalho incrível com as 2 casas de Israel. Que aí entra a mensagem das 2 casas de Israel. E aí segue a história, irmãos, em tempos diferentes. Por exemplo, antes de chegar ao tempo das 2 casas de Israel, da divisão do reino, tinha o tempo de Saul, o tempo de Davi e o tempo de Salomão. São 3 tempos diferentes, são 3 reis que reinaram 40 anos sobre o povo de Israel,
Cada um reinou 40 anos, só que aconteceram eventos diferentes no tempo de cada rei. No tempo de Saul, houve a divisão da casa de Israel e da casa de Judá. No tempo de Davi, houve a unificação dessas duas casas. Mas não foi o tempo da edificação da casa de Deus. Isso veio no tempo de Salomão. Tem muitas coisas para se falar e eu só estou dando exemplos. E depois vem o tempo dos profetas, da divisão das duas casas de Israel, que aconteceu por intermédio do pecado de Salomão, e assim por diante. Aí vem o tempo do Novo Testamento. Nesse decorrer da história, esse resumo da história, que você tem que visualizar dessa maneira, Deus deixa grandes mistérios através das Escrituras. É desses que eu quero falar. Dos mistérios que Deus deixou no Antigo Testamento e dos mistérios que Deus deixou no Novo Testamento. Esses daí que eu quero falar. Não é fácil de se falar isso. E não se fala somente nesses 2 ou 3 vídeos que eu vou fazer. Vai ter que ter continuação. Assim como eu quero continuar o vídeo de Apocalipse 10, cujo link eu vou tentar deixar na descrição. Se eu esquecer, me lembrem. E também tem que continuar aquele vídeo. São assuntos tremendos, irmãos. Tremendos. Muita coisa pra gente estudar, muita coisa pra gente aprender. Entendeu o que eu falei até agora? Esse resumo de dispensação, que eu até citei os dispensacionalistas, mas eu não sou dispensacionalista porque o desfecho da conclusão que eles tiram é pré-tribulacionismo, essas coisas que a gente reprova, que a Escritura reprova. Mas a maneira que eles usam para visualizar a palavra de Deus é válida. Talvez não tão semelhante como a deles, pode ter algumas diferenças, porque eles não conhecem as duas casas de Israel, a gente conhece, então a gente pode visualizar bem melhor, mas é bem parecido. Então essa questão de olhar para a história do povo de Israel é obrigatória para nós, em questão de dispensações. E duas pregações importantes no Novo Testamento, uma se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 7, através de Estevão. Ele vai falar da história do povo de Israel em pontos específicos, mostrando Cristo em cada etapa, até chegar no tempo dele. E outra vai estar em Atos 13, na pregação do apóstolo Paulo. Ele também vai fazer um resumo da história de Israel. Entendeu? Então, esse foi o resumo que eu fiz para vocês, né? Com Adão, Noé, Abraão, Moisés. Falei bem resumido, porque quando a gente entra nas alianças e entra para fazer as comparações, aí surge um novo vídeo, uma nova etapa para a gente estudar. Só foi um resumo, que é importante vocês entenderem isso para poder entender o que eu vou falar no vídeo. Então, pegando toda a história, vamos dividir ela em 4 blocos. Tempo da lei de Moisés, aí depois vem o tempo dos profetas, segundo bloco, terceiro bloco, Novo Testamento, e o quarto bloco, Apocalipse. Por que eu estou colocando Apocalipse num quarto bloco, sendo que ele está no tempo do Novo Testamento? Porque é uma dispensação diferente. Eu falei isso bem resumidamente num vídeo anterior, mas para explicar isso com muito mais detalhes, eu queria fazer um vídeo à parte, só para explicar essa parte, do porquê que o Apocalipse é uma nova etapa, ainda que faça parte do Novo Testamento. Fazendo parte do Novo Testamento, Deus mostra que ele combina muito mais com o Antigo Testamento do que com o Novo, embora o Novo seja a ponte para o recebimento do Apocalipse. Coisas que eu falei resumidamente no vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Tô repetindo várias vezes para vocês assistirem. Quem já assistiu vai pegar mais ainda as informações desse vídeo. Então, quais são os mistérios que Deus deixou no livro da lei? São vários. O livro da lei, ele é uma lei do capítulo 1, verso 1 de Gênesis até o fim. Lei não é só do Sinai para frente. Lei, Torá, é instrução. Até as coisas que Deus falou e fez antes da lei, aquilo é lei, instrução que deve ser comparada com o episódio depois do Sinai. Então, até no livro da lei, tem dispensações dentro do livro da lei. Antes da lei era uma coisa, depois da lei é outra coisa que deve ser comparada. Tempo de Abraão com o tempo de Moisés. Tá bom? Então, dentro do livro da lei, vamos falar das festas. Deus estipulou 7 festas no livro da lei. São coisas incríveis que até na literalidade você consegue ver a justiça de Deus, só que você não consegue compreender os mistérios das festas, os tempos determinados, o porquê dos porquês, dos detalhes do sacrifício e o porquê de uma festa ser um gancho para outra, e por que essa festa tem que ser a terceira, e por que essa quarta, por que essa não poderia ser a terceira, por que a quinta não poderia ser a segunda, por que tem que ter o ciclo e as datas.
eram mistérios encobertos no tempo da lei. Quando Deus falava essas coisas para Moisés, pela sua grande presciência, pelo seu grande poder, ele já pensava nos profetas do tempo do próprio Antigo Testamento. Já pensava em Isaías, em Amós, em Miqueias, em Oséias. Citei esses 4 profetas porque são contemporâneos. Ele já pensava em Daniel, em Ezequiel. Se fala de Daniel em Ezequiel, fala de Jeremias. Se fala de Daniel, nós temos que falar também de Zacarias, Ageu. Ele já pensava em todos esses profetas. E através desses profetas, e até outros que eu não citei, Deus ia começar a revelar o sentido profético, espiritual e eterno das festas. Ele ia começar a dar sentido para as coisas que pareciam não ter sentido no livro da lei. É por isso que Deus fica muito bravo com o povo dele que tinha a Torá e que poderia comparar uma coisa com a outra e não fazia. Pelo contrário, acrescentavam doutrinas de homens sobre as leis de Deus, ao invés de comparar o tempo de Moisés com as alianças, com as palavras dos profetas, já que os profetas falam as palavras relacionadas às festas. Deus começa a dar sentido para as coisas. Vou dar alguns exemplos bem rápido. Em Jeremias, capítulo 2, vou citar de memória, eu não sei se eu estou exato, mas o que eu vou falar é exato. Deus fala assim que Israel era como as primícias da colheita dele. Ele já começa a comparar o seu povo como primícias da colheita. Deus já está começando a dar sentido. Ele não está falando isso sem sentido, por acaso. Por que eu estou comparando isso com isso? Por nada, porque Deus só quis comparar. Claro que não. Olha para a literalidade de como se planta, de como a semente cai na terra e morre e depois surge dando muitos frutos. Anula o literal, não entende o espiritual. E entendendo o espiritual, não se anula o literal. Os dois trabalham juntos. Em Oséias, Deus começa a falar que, em Oséias capítulo 1, ele rejeita 10 tribos e no mesmo capítulo, contexto imediato, ele fala que vai unir de novo, vai chamar as 10 tribos de volta e disse que ambos, a casa de Judá e a casa de Israel, e o cabeça que vai ter sobre elas, todos subirão da terra. E grande será o dia de Israel, que é Deus, significa Deus semeia. Deus comparou a casa de Judá e a casa de Israel, que estavam separadas, a uma plantação. Além dele ter falado que vai chamar a casa de Israel de volta para se unir com a casa de Judá, vai ter uma cabeça sobre eles. E eles todos subirão da terra. O mais importante é o cabeça, porque grande é o dia que Deus vai semear todas essas coisas. Até o Messias, irmão, está aí sendo colocado como Israel, sendo chamado de primícias.